Essa partida pode definir quem vai ser campeão brasileiro em 2026. Hoje, às 21 horas, o Maracanã vai parar o Brasil. Flamengo e Palmeiras se enfrentam pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Num duelo que vai muito além de 3 pontos. É uma batalha pela liderança, pela honra. E com um detalhe que pouca gente sabe. Os dois técnicos em campo têm uma história que começa em Portugal. O Palmeiras chega como líder absoluto. Abel Ferreira construiu o time mais sólido da série. Em 2026. São 35 pontos em 16 jogos. 12 vitórias. Apenas uma derrota. Contra o Vasco lá em São Januário. Mas a torcida alviverde está inquieta. O empate contra o Cruzeiro na rodada passada freou uma sequência de 4 vitórias seguidas. E parte da torcida já começa a cobrar o técnico. Para piorar, Ramon Sosa e Felipe Anderson se machucaram naquele jogo e estão fora dessa partida. O Flamengo, por outro lado, chega com 31 pontos em 15 jogos. Ou seja, tem um jogo a menos. Se o rubro-negro vencer hoje no Maracanã, encosta apenas um ponto do líder. Uma vitória transforma esse jogo num divisor de águas. Leonardo Jardim, o novo técnico do Flamengo, assumiu o comando em março e vem construindo um time com identidade. Mais vertical, mais objetivo, mas também entra com desfalques pesados. Arrascaeta, ainda se recuperando de uma fratura na clavícula, está fora. Danilo cumpre suspensão. E Cebolinha segue em tratamento. E é aqui que entra a história que pouquíssima gente sabe. Leonardo Jardim e Abel Ferreira não são só rivais de hoje. Eles foram colegas em Portugal, no Sporting. Entre 2013 e 2014, Jardim treinava o time principal. Abel era técnico do time B. Abel já disse publicamente que Jardim é uma das figuras mais importantes da sua trajetória no futebol. Mas dentro de campo, amizade nenhuma vale. Jardim já avisou, com toda naturalidade, cada um é como é. No histórico dos confrontos, o equilíbrio impressiona. Em 134 jogos oficiais, o Palmeiras venceu 49, o Flamengo 47 e foram 38 empates. Mas o capítulo mais recente dessa rivalidade foi em novembro do ano passado, na final da Copa Libertadores de 2025, disputada no Estádio Monumental. Em Lima, o Flamengo venceu por 1-0 com gol de Danilo e conquistou o tetracampeonato continental. Uma virada amarga para o Palmeiras, que ainda saiu reclamando da arbitragem. Abel Ferreira voltou a falar sobre a arbitragem nos dias que antecederam esse jogo de hoje. Cobrou publicamente uma arbitragem firme e corajosa, sinalizando o peso psicológico que cada lance vai ter dentro de campo. Enquanto isso, o Flamengo conta com a força do Maracanã, um estádio que recebeu mais de 68 mil torcedores num jogo contra o Santos em abril e que promete uma atmosfera de decisão nessa noite. Essa partida pode definir quem vai ser campeão brasileiro em 2026. Hoje, às 21 horas, o Maracanã vai parar o Brasil. Flamengo e Palmeiras se enfrentam pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Num duelo que vai muito além de 3 pontos. É uma batalha pela liderança, pela honra. E com um detalhe que pouca gente sabe. Os dois técnicos em campo têm uma história que começa em Portugal. O Palmeiras chega como líder absoluto. Abel Ferreira construiu o time mais sólido da série. Em 2026. São 35 pontos em 16 jogos. 12 vitórias. Apenas uma derrota. Contra o Vasco lá em São Januário. Mas a torcida alviverde está inquieta. O empate contra o Cruzeiro na rodada passada freou uma sequência de 4 vitórias seguidas. E parte da torcida já começa a cobrar o técnico. Para piorar, Ramon Sosa e Felipe Anderson se machucaram naquele jogo e estão fora dessa partida. O Flamengo, por outro lado, chega com 31 pontos em 15 jogos. Ou seja, tem um jogo a menos. Se o rubro-negro vencer hoje no Maracanã, encosta apenas um ponto do líder. Uma vitória transforma esse jogo num divisor de águas. Leonardo Jardim, o novo técnico do Flamengo, assumiu o comando em março e vem construindo um time com identidade. Mais vertical, mais objetivo, mas também entra com desfalques pesados. Arrascaeta, ainda se recuperando de uma fratura na clavícula, está fora. Danilo cumpre suspensão. E Cebolinha segue em tratamento. E é aqui que entra a história que pouquíssima gente sabe. Leonardo Jardim e Abel Ferreira não são só rivais de hoje. Eles foram colegas em Portugal, no Sporting. Entre 2013 e 2014, Jardim treinava o time principal. Abel era técnico do time B. Abel já disse publicamente que Jardim é uma das figuras mais importantes da sua trajetória no futebol. Mas dentro de campo, amizade nenhuma vale.
Jardim já avisou, com toda naturalidade, cada um é como é. No histórico dos confrontos, o equilíbrio impressiona. Em 134 jogos oficiais, o Palmeiras venceu 49, o Flamengo 47 e foram 38 empates. Mas o capítulo mais recente dessa rivalidade foi em novembro do ano passado, na final da Copa Libertadores de 2025, disputada no Estádio Monumental. Em Lima, o Flamengo venceu por 1-0 com gol de Danilo e conquistou o tetracampeonato continental. Uma virada amarga para o Palmeiras, que ainda saiu reclamando da arbitragem. Abel Ferreira voltou a falar sobre a arbitragem nos dias que antecederam esse jogo de hoje. Cobrou publicamente uma arbitragem firme e corajosa, sinalizando o peso psicológico que cada lance vai ter dentro de campo. Enquanto isso, o Flamengo conta com a força do Maracanã, um estádio que recebeu mais de 68 mil torcedores num jogo contra o Santos em abril e que promete uma atmosfera de decisão nessa noite.